Olá, queridos alunos e alunas. Estou eu aqui novamente para gravar mais uma videoaula e o tema que eu escolhi para essa videoaula de hoje é a diferença entre dado e informação. Por que eu escolhi esse tema? Porque é um tema bastante pertinente em várias disciplinas, né? Eu trabalho no curso técnico de informática e dou várias disciplinas do curso e dado e informação está presente em quase todas, tá? E existem outras áreas do conhecimento também que falam muito sobre dado e informação. Para a gente exemplificar melhor a diferença entre dado e informação, a gente precisa saber aí que o dado é aquele elemento micro, a informação já é um conjunto de dados que seria um elemento macro, tá? Vou exemplificar isso daqui utilizando no primeiro momento o violão. O violão a gente pode trabalhar aqui elementos que exemplificam de uma forma bem prática, bem didática para a gente, que traz essa diferença entre dado e informação. No violão nós temos aqui 6 cordas, cada corda equivale a uma nota musical, olha, Mi, Lá, Ré, Sol, Si, Mi. Então as cordas soltas são essas, cada uma representa uma nota. Se aqui embaixo eu tenho a cordinha Mi, se eu apertar na primeira casinha aqui eu já passo para Fá, tá? E posso ir progredindo, Fá, Sol, Lá, Si, aí volto para o Dó de novo e começo a repetir a escala. Temos as notas intermediárias, Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá, e assim vai. As notinhas musicais no braço do violão, elas são exemplos de dados, né, que são aqueles elementos mínimos que eu posso trabalhar individualmente. A partir do momento que eu combino mais de uma nota musical, eu já começo a produzir informação. Então, por exemplo, aqui no braço do violão, eu posso montar acordes musicais, que é um conjunto de 3 ou mais notas, tá? Eu preciso no mínimo 3 aqui para estar montando um acorde. Um acorde básico são 3 notas. O Dó maior, por exemplo, eu pego o Dó, a nota Mi e a nota Sol, e eu tenho um acorde de Dó maior. Eu vou apertar as cordas, os lugares equivalentes a essas notas aqui, e as que ficarem soltas vão se repetir, né, sendo as mesmas notas. E se eu fizer isso, eu vou ter um acorde de Dó maior aqui. Então isso daqui já é uma informação a partir de um conjunto de dados, que são as 3 notas musicais necessárias para formar o acorde de Dó maior. Nós temos aqui vários acordes que podem ser montados também, conjunto de dados que seriam, no caso, as notas musicais. Sol maior, vou utilizar aqui o Sol, o Si, o Ré, apertando essas 3 notas, as que ficarem soltas vão ser também essas notas, só que soltas, tá? Olha aí, ó. Aqui eu já tenho o acorde de Sol maior, tá? Quando eu trabalho com acordes, eu já tenho aquela base de sustentação para que alguém possa cantar uma música. Então aqui, ó, Dó, Sol, já estou produzindo informações. Lá menor, tenho aqui o Lá, o Dó e o Mi, combinando essas 3 notas, eu tenho uma notinha menor aqui, tá? Então existem aí centenas de acordes que podem ser produzidos a partir das notas musicais, que seriam os dados, né? O acorde já é informação, um conjunto de notas, um conjunto de dados. À medida em que eu faço os acordes, eu posso deixar essa informação mais sofisticada, posso produzir uma informação mais sofisticada fazendo um dedilhado em cima do acorde, né? E desse dedilhado em cima do acorde pode até nascer uma música, que já seria uma informação mais completa, que nasce a partir de acordes e notas musicais. Exemplo... temos a 9ª Sinfonia de Beethoven, tocada em Dó maior. Utilizei basicamente 3 acordes, o Dó, o Sol e o Lá menor, fazendo um dedilhado em cima deles. Ou seja, várias notas que combinadas entre si produziram uma informação, né? Um conjunto de dados produzindo uma informação. Outro exemplo...
versão aqui de uma música do Engenheiros do Havaí, uma música bem popular brasileira também. E assim vai. Então, só para exemplificar para vocês de uma forma mais didática o que seria dado, o que seria informação. Tá? Agora vamos partir aí para um outro exemplo, pegando a informática, pegando a computação. Vamos pegar lá a digitação de um texto. Tá? No computador, lá no teclado, cada teclinha que você digita ela já pode ser vista como um dado, que é o elemento mínimo que você pode estar fornecendo ali para o computador. Tá? Então, cada teclinha sendo um dado, a partir desses dados, da combinação desses dados, vão surgir palavras, frases, parágrafos e o texto. Né? O texto final é a informação que foi produzida a partir do conjunto de dados que você digitou ali. Essa informação pode ser mais completa se você utilizar o mouse. Eu posso utilizar o mouse e cada clique do mouse também é um dado. Utilizo o mouse ali para dar um efeito de negrito numa frase, numa palavra, né? Um efeito de itálico, aumentar, diminuir o tamanho de letra, tal. Então tem muitas coisas que eu posso fazer dando cliques no mouse, né? Nesse caso, a gente pode observar um outro detalhe interessante sobre dado e informação. Dado normalmente é um elemento de entrada. Dado é aquilo que eu forneço para o computador. Então, para trabalhar com dados, eu basicamente utilizo dispositivos de entrada. O teclado, que é um dispositivo de entrada, estou fornecendo dados para o computador. O mouse, que também é um dispositivo de entrada, conforme eu vou clicando, eu estou fornecendo dados para o computador, está entrando dados do computador. E a informação ela já é um elemento de saída. É o texto produzido, eu posso visualizar no monitor, que já não serve para entrar dados do computador, ele só serve para fazer a saída dos dados que estão sendo processados ali. Ou posso imprimir o texto, que a impressora também seria um dispositivo de saída. Então, na informática, a gente tem essa observação interessante, que os dados normalmente são elementos de entrada, eu forneço para o computador, e a informação é o conjunto desses dados, aquele elemento de saída. Podemos ir um pouco além, podemos pegar a estatística, né? Se vocês estiverem bem lembrados aí, ao assistir telejornal, sempre tem lá pesquisa, né, dos institutos de pesquisa aí, os gráficos que eles mostram. Aquele gráfico já é uma informação final, informação produzida, aquele é um conjunto de dados. Mas antes daquele gráfico ser montado, ser elaborado, houve a necessidade de fazer uma coleta de dados. Essa coleta de dados, esse levantamento de dados, que nada mais é que um levantamento numérico em cima de uma determinada situação. Ou seja, os pesquisadores eles precisam montar um questionário, submeter esse questionário a milhares de pessoas, e a partir daí eles vão saber qual que é o percentual de pessoa que tem determinada opinião, o percentual de pessoas que tem outra opinião, e em cima desses percentuais aquele gráfico vai ser produzido. Então, novamente, nós temos aqui o dado como um elemento numa escala micro, né, e a informação como um elemento numa escala macro. Então isso aí, basicamente, com esses 3 exemplos, a gente resume aí a diferença entre dado e informação. Né? Um assunto assim que é pertinente a várias áreas do conhecimento, a diversas disciplinas.